Ok, o cliente quer um orçamento, né? Seja do grupo A, gostou da nossa pré-proposta, ou ele é do grupo B, a gente vai para a segunda fase do nosso fluxo, que é a fase negociação. Nessa fase da negociação, a primeira coisa que a gente faz é agendar uma visita com o cliente para a gente ir em loco lá mesmo, seja residência, seja indústria, seja qualquer perfil. Então a gente vai até lá para a gente refinar mais ainda o nosso orçamento e poder apresentar melhor custo-benefício para ele, né? Então agendamos, vamos lá, realizamos a visita. Nessa visita a gente precisa ter alguns cuidados, tá? A gente precisa fazer um vídeo de drone para entender como é que é o telhado do cliente, fazer o levantamento técnico de todas as informações dos campos personalizados e também dos arquivos e demais informações que o sistema solicita. Então essa é uma visita para levantar maior dados possível, a maior quantidade que a gente tiver lá no cliente. Então é importante a gente fazer essa visita bem detalhista para que a gente não precise voltar lá por ter faltado alguma informação. Então sempre tenha ou o sistema em mãos ou um checklist para você não esquecer de nada, né? Depois que todas as informações foram levantadas, a gente encaminha esse orçamento, né, essas informações para orçamento. Então lá o orçamentista ele vai verificar se o levantamento foi ou não detalhado. Se o orçamento foi detalhado, a gente consegue gerar uma proposta técnica comercial com todas as informações detalhadas e uma planilha orçamentária já para a franquia, né? Depois disso, do orçamento feito, né, para a proposta técnica elaborada, a gente aguarda para fazer a apresentação, né? Então, de novo, tem que agendar com o cliente, apresentar para ele. A gente prefere que vá em loco, porque a visita pessoal você consegue transmitir mais ainda dados do que uma ligação e um WhatsApp. Então, sempre prefira visitar o cliente para apresentar a proposta. Após a apresentação da proposta, a gente precisa verificar se tem que fazer alguma adequação da proposta ou não. Porque pode ser que na hora da apresentação o cliente surja com uma outra dúvida ou queira fazer um projeto um pouco diferente do que aconteceu. Vou dar um exemplo. A gente foi lá, apresentou um projeto para uma empresa e o cara, depois que a gente fez o orçamento, o cara diz: não, eu quero colocar mais uma casa que eu tenho, quero incluir dentro desse consumo. Daí, ok, a gente precisa fazer uma nova proposta. Com a nova proposta que ele solicitou, a gente precisa voltar de novo o caminho lá para enviar todas as informações para o orçamentista e assim a gente poder dar sequência novamente com a apresentação da proposta. Caso o levantamento técnico não seja feito bem detalhado, a franquia tem essa possibilidade de assumir os riscos e fazer uma proposta preliminar, tá? Ela não é a proposta final e, se for fechada, a franquia assume os riscos de custos adicionais que podem ter caso não venham todas as informações necessárias, né? Então, continua da mesma forma, você vai lá, agenda a apresentação e faz a apresentação, né? E, novamente, se precisar revisar ou não a proposta, é importante a gente sempre informar para entregar o melhor orçamento possível para o cliente, tá? Depois da apresentação da proposta, a gente tem dois caminhos que pode seguir, né? Uma, mover para negociação fria, ou seja, o cara não quer dar continuidade ou não tem muito interesse, então a gente pode deixar ele em negociação, ou às vezes o cara diz: ó, me retorna daqui a 45 dias, não vou fazer por enquanto, vocês podem colocar para retornar mais tarde. Ou o cara, sim, quer dar continuidade, tem interesse, então a gente move para negociação quente. Assim que vocês moverem para negociação quente, a gestão comercial recebe um e-mail informando que esse cliente tem interesse em dar continuidade na negociação. Com a negociação quente, a gente só precisa verificar se aquela proposta atende toda a necessidade do cliente e se ela ainda é válida. Porque lembrando, todo o orçamento que é feito ele tem validade de 15 dias úteis ou disponibilidade de estoque. Então sempre é importante verificar na hora de dar continuidade do fechamento essas informações. Então, ok, tá tudo certo, o cliente quer fazer o fechamento. Então a gente precisa dar continuidade para ele, né? Então a gente entra agora na fase 3 de contratos.